Estamos de volta ao programa Doses Milionárias de segunda a sexta-feira aqui na 98.1 FM. Vamos que vamos, pessoal. A gente tá ao vivo também no YouTube, no Instagram, nos canais do Doses Milionárias. A gente tá startando aqui hoje um novo bloco em contribuição, ou em compartilhamento, em amizade, com um dos advogados, dizem por aí, mais brabo do Distrito Federal. Ele é um amigo, um irmão, além de entender muito sobre advocacia. Cara, é um fera no networking e entende muito de empresas. Vamos chamá-lo aqui para ele poder apresentar esse novo bloco aqui do Doses Milionárias. Senhoras e senhores, nosso querido amigo Paulo Veil, doutor Paulo Veil, seja muito bem-vindo. Grande Leonardo, prazer enorme estar aqui novamente no melhor podcast de todo o Brasil e do mundo. De todo o planeta. Né? Já de todo o planeta, né? Daqui a pouco os marcianos vão aparecer aqui, né? Vão falar, vai. Você tá bem, Paulo? Tudo jóia, graças a Deus. E hoje a gente está nessa inauguração do Vozes do Poder. Pois é, VZS que tá aqui atrás da gente, que é a logomarca, é Vozes, é isso, né? É Vozes, exatamente. Voz tem fica subliminar aí, né, a palavra Vozes do Poder. E né, é uma grande honra, né, poder estar aqui no Doses Milionárias com esse pequeno bloco para poder trazer justamente as autoridades e trazer um lado humanizado, né, das autoridades que muito tem a contribuir, né, com o Distrito Federal e o Brasil. Então, a ideia do bloco é trazer autoridades aqui do Distrito Federal ou autoridades do Brasil para que elas possam ter uma voz, ter uma fala junto à população. A proposta é essa? Exatamente. E principalmente, Léo, falar um pouco assim sobre os desafios que essa pessoa, essa autoridade tem fora dos holofotes, né? Ou seja, nos bastidores. Porque a gente sabe que a pessoa que está ali por trás é uma pessoa assim como nós, né? É um ser humano, né? Com falhas, com qualidades, com fortes. E quando essa pessoa se propõe a assumir o desafio de ser uma autoridade no Brasil, a gente sabe que esse desafio não é qualquer coisa, né? Então, realmente, a gente queria trazer esse lado mais humanizado e poder trazer um bate-papo leve, né, sobre essas grandes atribuições que as autoridades públicas têm no nosso país. Maravilha. Vamos embora, então? Vamos nessa. Você faz as honrarias, por gentileza, doutor Paulo Veil. Claro, com certeza. O acaso, né, quis que eu trouxesse aqui uma pessoa que eu conheci recentemente, mas logo eu já criei um grande respeito, uma admiração, né, por toda a trajetória que ela tem e também por alguns pontos em comuns. A gente vai conseguir falar um pouco sobre isso aqui durante o programa. Mas eu vou, sem mais delongas, né, apresentar o nosso primeiro convidado aqui do Vozes do Poder, que é o deputado, né, ex-deputado, mas vou me referir aqui com a honraria do nome, do título, nosso deputado Washington Mesquita. Seja muito bem-vindo, Washington, ao nosso programa. Então, boa tarde a todos. Eu que agradeço, doutor Paulo Veil. A recíproca é verdadeira. Não existe acaso, existe providência divina. Algumas pessoas falam, eu tenho sorte. Não existe sorte. Existe bênçãos. Léo Rabelo, é bom te ver. Prazer, sempre te ouço aí nas principais rádios de Brasília, um grande comunicador. Né? E bom que está aqui nas Vozes do Poder e no podcast Doses Milionárias. Eu tô quase chegando lá, viu? Vai demorar muito tempo, não. Vou cumprimentar aqui a Carol, amiga de Paróquia São Pedro, todos que estão aqui no estúdio e a todos os seus ouvintes. Que bacana. É tão interessante isso. Brasília é tão pequenininho, as pessoas já estão dizendo que o mundo é pequeno, né? Mas Brasília é particularmente pequena. E como é que a gente encontra as pessoas? É tão comum de encontrar as pessoas. E foi muito bacana quando a Carol te reconhecia. Ficou muito feliz pela tua presença. Ela não tinha comentado comigo, mas é muito bacana. E conhece os nomes e tal. Como é que Brasília tem essa particularidade, né? Sim, pra gente que é filho de Brasília, você tem uma trajetória, você tem uma história, né? Então, a Carol me conhece de uma grande missão que Deus me deu, foi caminhar ao lado do Padre Moacir, um grande evangelizador, né? O padre de Pentecoste, eu fui da coordenação de Pentecoste há 22 anos, eu acho que ainda vou voltar a ser, se for da vontade de Deus. E como eu passei pela vida pública, foram 5 eleições, mais de 50 mil pessoas em Brasília votaram em mim. É muita coisa. Muita coisa. Mais de 50 mil pessoas me referendaram nos 5 pleitos que eu disputei. Mas doutor Paulo foi interessante como a gente se conheceu e tem pouco tempo, né? Parece que já existe muito tempo. Fomos convidados para um evento, tem 10 dias, né? Foi por aí. Lá no Pontão do Lago Sul.
da confraria, né? Isso. Confraria Fortifica. Ah, o pessoal fortifica. E aí Gustavo. Isso, Ok. Gustavo, Dátoli. Dátoli é Nosso um grande querido irmão, amigo. Gustavo. O Dato é um amigo nosso aqui. Pessoa maravilhosa, pessoas maravilhosas. E aí, quando eu cheguei, o espaço já estava praticamente lotado. Eu falei, na Bíblia diz que a gente nunca deve procurar as primeiras cadeiras, né? Senta lá atrás, se alguém tiver que te fazer uma honraria, ele vai te convidar para sentar à frente. E aí, quando eu cheguei no fundo, estava o doutor Paulo e mais 3 pessoas sentadas à mesa e tinha uma cadeira vazia. Aí, prontamente, eles me convidaram, senta com a gente aqui, vamos bater um papo. Foi uma noite muito agradável, uma paisagem muito belíssima. E já criou esse carinho, esse respeito que é mútuo, né, entre eu e ele. Que bacana. Washington, vamos conversando junto aqui, tá, Paulo? Washington, vamos te pedir uma gentileza. É claro que muita gente já te conhece. Tem alguns que não te conhecem ainda. E mesmo para aqueles que já te conhecem, é diferente quando a gente se apresenta e a gente fala da gente mesmo. Você pode nos dar esse direito de te conhecer através das suas próprias palavras? Quem que é o Washington Mesquita? Eu queria até começar perguntando, você é daqui de Brasília? Como é que é a tua história? Eu sou um filho de Brasília. Não parece, mas nasci no ano de 65. Fiz 59 anos agora, dia 20 de junho, né? Ah, parabéns, parabéns. Muito obrigado. Há poucos dias atrás, nasci no hospital de API Núcleo Bandeirante. E ali eu morei naqueles belos e confortáveis barracos de madeira até os 10 anos de idade. O nosso ainda era mais luxuoso, que tinha mais um andar. Minha mãe é uma maranhense que, fugindo da fome no Nordeste, veio para Brasília. Meu pai de Ceará, do Crateús. E assim se instalaram no Bandeirante. Meu pai tomava conta de um depósito de banana na Ceasa, com muito orgulho. Uhum. Tenho orgulho da nossa história, que foi tudo isso que formou o nosso caráter. E minha mãe trabalhava empacotando café no antigo Café Paranoá, que a geração de vocês não conhece o Café Paranoá, que era instalado no Bandeirante, é um dos melhores cafés que tinha no nosso país. Era empacotado no Núcleo Bandeirante. Mas aí, aos 5 anos de idade, infelizmente, meu pai veio a separar da minha mãe. Meu pai era alcoólatra, né? Vocês eram quantos filhos? 3 filhos, eu mais velho. E foi um momento muito difícil para a gente. Um momento de muita dor. Porque a família que Deus constituiu na Sagrada Escritura é formada por um homem e uma mulher. Quando alguém sai do lar, quando alguém sai desse alicerce, essa base, essa construção, ela não fica da maneira que deveria ser. Então já ficou a ausência do meu pai. Minha mãe praticamente não tinha nenhuma formação acadêmica, só tinha acho, a 4ª série do ensino fundamental. E minha mãe teve que procurar uma outra atividade profissional que ganhasse um pouco mais. Então largou o Café Paranoá e foi trabalhar na casa de um coronel. Minha mãe e minha avó, que já faleceu, foi cuidar da gente. Então, um momento de muita dificuldade, a gente passou muita privacidade, nunca passamos fome. Mas eu sei o que é comer arroz, feijão, farinha e rapadura. E graças a Deus nós tínhamos essa mesa, porque todo alimento é dado por Deus. Tudo isso foi formando o meu caráter, porque naquela época, doutor Paulo e Léo, quando eu completei ali por volta de 10 anos de idade, que eu decidi ajudar minha mãe a colocar uma caixa de engraxate, ir para o mercado central do Núcleo Bandeirante, engraxar sapato, para trazer 10 anos, algo a mais para nossa mesa, já foi me apresentado na época a maconha, a droga, que infelizmente estão tentando legalizar no nosso país. E eu disse prontamente não, eu quero trabalhar, eu quero viver do meu sustento, quero ajudar minha mãe, ajudar meus irmãos, estudar e ser alguém na vida. E essa minha decisão, ela recaiu sobre mim, as bênçãos de Deus, a proteção de Deus, a ajuda de Deus. Foi um tempo muito difícil que a gente passou, porque eu digo para as crianças de hoje, para os meus netos, falei para os meus filhos, eu não sei o que é infância e adolescência. Eu sei que é trabalho. 10 anos de idade já ser engraxate. É muito novinho, cara. 12 anos, minha mãe já não tinha mais condição de sustentar a gente. Nós fomos morar nas margens do Córrego Vicente Pires, na chácara de um tio meu, tinha uma grande produção agrícola. E aí, quando nós chegamos lá, ele falou para minha mãe, tem 2 condições para os seus 3 filhos ficar aqui com os meus 5 filhos e a gente cuidar. Aí minha mãe, qual é a primeira? Você ganha 2 salários mínimos, né? Ganho. Um é seu, um é nosso. Minha mãe, sem problema nenhum, é justo. E qual é a segunda? O mais velho já tem 12 anos de idade, vai para a roça, pro cabo da enxada.
aqui próximo ao Colégio La Salle. Então eu acordava por volta de 5h30 da manhã, muitas vezes não dava tempo de tomar um café, e já descia para produção agrícola, tirar o orvalho das verduras, essa coisa toda. Ali próximo do Colégio La Salle de Águas Claras. De Águas Aí Claras. o pessoal que está acompanhando de Águas Claras fica bem familiar, é porque hoje tem toda a cidade ali montada, né? Na época não. O Córrego Vicente Pires, ele passa ali justamente no fundo do Guará, né? Uhum. E eu trabalhava até às 11 horas, subia correndo, tomava um banho, no almoço a gente tinha que praticamente engolir, não tinha Águas Claras, ali era um grande cerrado, né? Cheio de caju e outras frutas nativas, e aí a gente formava um grupo, quando meu tio não mandava levar a gente de carroça, ia para o Colégio La Salle estudar. Chegava na hora do recreio, todo mundo ia tomar ali o seu refrigerante, comer a rosquinha. O Washington Mesquita não tinha R$1, não tinha um centavo no bolso. E muitas vezes a fome doía, a fome apertava. Mas tudo isso na vida é um aprendizado. E para os jovens que me ouvem nesse momento, fé em Deus, obediência aos pais e valorize os seus pais. E segundo, trabalho, porque o trabalho não mata ninguém. O trabalho é que dignifica o homem. E a minha história é muito bonita, né? Anos se passaram, depois Deus conduziu minha mãe à Câmara Federal para trabalhar como copeira, pegou na mão dela e colocou dentro da Câmara Federal. Minha mãe praticamente sem estudo nenhum, contratada como CLT pela Confederal. E aí quando entrou o governo Collor, já tinha um tempo de casa, o Collor pegou todos aqueles funcionários antigos, isso eu devo ao presidente Collor, que eu acho que era justo, né? E passou todos para o quadro. Opa, Então passaram 6 estatutários. Que bacana. E logo depois, no ano seguinte, mandou construir na quadra 18 de Sobradinho uma quadra funcional para essas pessoas, funcionários de baixa renda, que a gente tinha condição de adquirir imóvel. Então nós já saímos lá da distância que tinha entre a nossa mãe, da chácara, fomos morar em Sobradinho e a nossa vida começou a mudar. Você tinha que idade nessa época, Washington? Que eu fui para Sobradinho? É. Para Sobradinho eu fui com 16 anos. Ou seja, 4 anos depois. Okay. 4 anos depois. E lá já conheci a minha esposa, Eliane, começamos a namorar, 35 anos de casado. Olha que isso é raríssimo hoje em dia. Que Na verdade bacana, foi que exemplo. 6 anos de namoro, 2 de noivado, 35 de casado. Parabéns. 2 filhos, 2 netas e um flamenguista de 3 aninhos. Ah, graças a Deus! Mas meu primeiro emprego foi na imobiliária aqui no Conjunto Nacional. Porque eu era doido para ter um tênis All Star. E mais um conselho para os jovens, que é ter um tênis bom, uma calça boa. Quem deve te dar não é as drogas, não é o tráfico, não é a criminalidade. É o seu trabalho, o seu empenho, a sua conquista. E minha mãe já tinha uma relação com um outro funcionário da Câmara Federal, que por sinal ganhava muito bem, era um técnico legislativo. E aí quando chegou o meu aniversário, ele falou, o que você quer ganhar? Eu falei, o meu sonho é ter eu gostava de jogar basquete, ter um tênis All Star. Ele, o seu sonho é ter um All Star? Tá bom, vou te dar um All Star. Que número? 40. Bacana. Semana que vem eu trago para você. E no dia que ele falou que ia trazer, eu estudava pela manhã, cheguei em casa, almocei, fiquei na frente da nossa casa sentado no meio fio, eu sabia por volta de 5h30 da tarde, 6 horas, ele vinha trazer minha mãe no trabalho e eu ia receber meu presente. Aí, de repente, entra na rua um Maverick, lembra do Maverick? Lembro demais. Amarelo, roda de magnésio, placa AK4744. Eu sou bom para gravar placa de carro e número de telefone. E aí, quando eu vi o Maverick entrando, lindo, todo encerado, eu falei, gente do céu, segunda-feira eu vou com meu tênis novo para a escola. Aí ele chegou, abriu o carro e falou, tá aqui o seu presente. Aí peguei, tirei a sacola, tirei o embrulho, vi a caixa All Star, mas quando eu abri a caixa All Star, o que tinha dentro? Tinha um belo quichute número 40. E eu já estava cansado de usar quichute. E sabe o que é quichute? Eu sei que sabe o que é conga? Sei. Bamba? Sabe o que é alcoolo? Esse não. Alcoolo, vixe, pior tênis que existe na vida. E ali eu chorei muito, eu falei, você tá de brincadeira comigo? Eu falei, não tô de brincadeira não, você quer um tênis bom, vai trabalhar, compra e conquista. Aí eu entrei pra dentro e pedi pra minha mãe, quanto só tem no bolso de dinheiro? Vou tentando, falei, dá pra mim ir pro plano piloto e voltar. O que você vai fazer? Eu falei, eu vou pegar minha carteira de trabalho,
A partir de hoje começa a mudar a minha vida. No mesmo dia? No mesmo dia, na parte da tarde, eu desci pro Conjunto Nacional. Quando foi 5 horas da tarde, eu andando nas salas do Conjunto Nacional, eu vi uma placa lá, preciso de office boy, imobiliário Apollo. E eu adentrei e a pessoa olhou para mim, não preciso, mas você é um cara muito bem aparentado, bonito, jovem, você não serve para ser office boy, não. Falei, o que precisa para ser office boy? Não, mas é um trabalho muito simples, ganhar só um salário mínimo, tem que fazer depósito nos bancos. Falei, eu tô aqui para trabalhar, tá aqui a minha carteira, que a vaga é minha, eu não saio daqui. E comecei a trabalhar no mesmo dia. Depois passei para vistoriador de imóveis e continuei estudando, né? Não tive a oportunidade de fazer uma faculdade, só o ensino técnico e administração de empresa. Depois fui trabalhar no banco Aimoré, na área de crédito e cobrança, um dos melhores funcionários. Depois fui trabalhar nas lojas Arapuã, lembra das lojas Arapuã? Eu lembro da... O Arapinha. 350 lojas no Brasil todo, né? Campeã de venda de imóveis eletrodomésticos. Comecei aqui no Conjunto Nacional, como nível 1, nível básico lá. E anos depois eu ia para Taguatinga, já casado, como gerente de crédito e cobrança das lojas Arapuã. Né? Já tinha um salário melhor, uma condição melhor. E assim a vida foi me conduzindo. Depois, passou um tempo, eu saí da Arapuã, peguei meus direitos, abri um supermercado em São Sebastião com meu cunhado, cresceu muito. Poxa. A Rede Santa Felicidade, né? Meu cunhado hoje é dono aqui do Brasólia. Sabe, já foi aqui no Brasólia? Sim. Bar Santa Fé, no Jardim Botânico, é do Hélio. Eu sou casado com a irmã dele. Fomos sócios há muito tempo. Aí saiu da sociedade, o mercado é estabelecido. Minha esposa não gostava de morar em São Sebastião, naquela época não tinha saneamento básico nenhum. E aí abrimos um mercado no Recanto das Emas. Cheguei no Recanto das Emas, no auge do governo Roriz, onde não tinha saneamento básico nenhum também. Mas a cidade estava já em transformação. E lá eu fui um dos maiores empresários do ramo dos supermercados, né? No governo Sarney veio uma inflação muito alta, eu vendia muito cheque pré-datado. E um mês me deram 120 mil reais de cheque sem fundo e eu passei por um processo de falência. Mas eu sei que tem muitos católicos que me ouvem neste momento. E aqui entra uma história interessante, né, que eu falo que sempre existe a providência. Quando eu ia inaugurar a loja maior, eu fui na paróquia São Miguel Arcanjo, pedi para o padre Giovanni benzer o nosso mercado. Era uma terça-feira, eu ia inaugurar no sábado. E chegando lá, o padre Giovanni não estava, viu, Carol? Carol já fugiu, foi? O padre Giovanni não estava. Quem estava lá numa salinha ao lado, tinha acabado de ser ordenado, esperando alguém para atender em confissão, rezar por essa pessoa, cheio do poder do Espírito Santo, da graça de Deus, padre Moacir Anastácio. E aí a Crícia Martins, que já era secretária à época, grande cantora evangélica, ou católica, né? Falou, Washington, o padre Giovanni não está, mas tem um padre aqui maravilhoso. Falei, qual é o padre? Padre Moacir. Eu falei, não serve não. Conheço não serve não. Segundo ele jogou uma praga em mim, que era para me quebrar. Segundo o próprio. Já falei isso das minhas, que era para me quebrar. E anos depois eu chegar de joelho lá na paróquia dele pedindo para ele rezar por mim. E aí abrimos sem inauguração, né? E o tempo passou, a gente cresceu muito, prosperou. E quando passou por esse processo de falência, eu sempre fui católico apostólico romano, batizado, mas não era crismado e não era evangelizado, né? Não tinha a consciência que eu tenho hoje, a formação que eu tenho hoje. E aí me falaram de uma paróquia São Pedro, que tinha um padre maravilhoso lá, padre Moacir, eu nem lembrava dele, que Deus lá estava libertando as pessoas, curando, muitos milagres e prodígios acontecendo. Eu fui à primeira missa, nada aconteceu. Onde é que era essa paróquia? Eu gosto. Taguatinga Sul, que é SD 25. Eu fui à segunda missa, nada aconteceu. Mas na terceira missa, quando o nosso mercado já tinha fechado, eu tinha um monte de fornecedores atrás de mim, querendo receber o que era devido. Era uma missa de cura, 19 horas, e eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, o evangelho do dia era a volta do filho pródigo. Aquele padre talvez não lembrasse mais de mim, eu não lembrava dele, não sabia quem era. E quando começou o evangelho, tudo que ele pregava parecia que era para mim. Né? Tava conversando com você, Washington. Tudo. O filho pródigo que abandonou o seu lar,
abandonou os bens do pai, a riqueza, não valorizou os bens que o pai lhe deu e caiu no mundo das drogas, da prostituição, do adultério, essa coisa toda. E depois volta para casa todo arrebentado, o pai recebe, ele é curado, transformado e reintegrado à sua família. E aí eu chorava muito. E no final da missa ele pega o ostensório, uma peça de metal, coloca sobre o altar e pelo dom que Deus deu para ele, ele fecha os olhos e aí o Espírito Santo vai passando a legenda e vai anunciando para ele. Desse lado direito, você está sendo curado de câncer. Desse lado esquerdo, você está desempregado, está voltando a trabalhar. Você teve um carro roubado, está encontrando o seu carro. E foi anunciando as graças que estavam acontecendo ali. E eu não entendia nada daquilo. Mas eu pensei, eu falei, gente, na minha santa ignorância, esse padre ouve os pecados do povo, põe essa peça de metal aí sobre o altar e fica anunciando, apontando os pecados de cada um aqui. Quando eu falei isso, ele falou, você incrédulo, que está aqui no corredor central, e tinha umas 3.000 pessoas na missa. Você pensou isso? Eu pensei. Na mesma hora veio a resposta de Deus. Olha só. Você incrédulo, está aqui no corredor central. Ele está questionando tudo que está acontecendo, achando que é invenção minha ou fantasia da minha cabeça. Isso aqui é ação do Espírito Santo. Quem fala por mim é Deus. E para te provar que eu estou falando com você, você está vindo do Recanto da Zemba, você tem uma empresa que entrou num processo de falência, você chega aqui hoje com uma depressão profunda e uma dívida humanamente impagável. Eu devia 313 mil, o supermercado valia 190. Essa conta não fechava. Muito dinheiro já, né? Muita, 20 e poucos anos atrás, 25 anos atrás. Hoje seria mais de 1 milhão. Muito mais, mais do que uns 2 milhões de reais corrigido, né? Com essa inflação altíssima. E já tinham tentado comprar a minha empresa pelo valor venal de mercado, 190 mil. Mas eu devia 300. E ele falou, você está sendo liberto da depressão nesse momento. Na hora, eu recebi um batismo do Espírito Santo. O que você sentiu, Washington? Desceu um fogo pela minha cabeça, queimou meu corpo todo. E ali eu fui liberto da tristeza, fui liberto do rancor, daquilo que não me fazia bem. Na hora ali. O meu choro já era um choro de alegria. Eu nunca senti uma paz tão grande na minha vida, uma felicidade. Eu passei por isso. E aí ele falou, e quanto à sua dívida, em 15 dias Jesus Cristo vai mandar alguém para comprar a sua empresa. Não pelo preço que vale, mas pelo preço que você precisa vender. Eu tomei posse para mim e fui embora. Falei para minha esposa, a mulher de muita fé, mas ela questionou. 3.000 pessoas. Será que a graça foi para você? Eu falei, é para nós. Uma semana depois, Jesus Cristo mandou um empresário que tinha tentado pagar 190 mil no mercado me procurar e fez uma nova proposta. E sabe qual era a nova proposta? 313 mil reais. Olha que maravilha. Para a honra e glória do nome do Senhor. Que maravilha. Eu vendi, paguei todo mundo que eu devia. Impressionante. Sobrou 13 mil. Eu tinha 2 sócios. Na realidade, os 2 sócios falou. Eu tinha 50% e os outros 2, cada um 25%. Olha o conselho que os sócios me deram. Vamos pegar esse dinheiro, dar o cano em todo mundo e fugir de Brasília. Falei, não. Foi a formação que meu pai e principalmente minha mãe me deu. E eu não fui naquela paróquia e pedi um milagre para dar o cano nas pessoas, não. Nós vamos pagar todo mundo. E contra a vontade deles, pagou. Como eu era um majoritário, sobrou para mim 13 mil reais. Onde eu fiquei 1 ano e 3 meses desempregado, sobrevivendo na época com um salário de R$1.000 por mês. E aí eu resolvi ficar naquela comunidade, me identifiquei com o Ministério do Padre Moacir e continuei caminhando com ele. No ano de 2001, aí eu já trabalhava, depois eu conheci o governador Roriz, ele me colocou no governo dele. No ano de 2001 houve uma profecia que Deus ia tirar alguém daquela paróquia e inserir no contexto político para ser luz e esperança. E essa profecia, contra a minha vontade, recaiu sobre mim. Primeiro que eu não cheguei na paróquia de São Pedro para ser político, eu cheguei procurando um milagre, uma graça, e fiquei para ajudar o Padre Moacir em agradecimento pelo que Deus tinha feito por mim. Você estava desesperado, né, Washington? Desesperado, no fundo do poço, arrasado, a ponto de um suicídio. A ponto de um suicídio. E eu não tinha o dom da palavra. Como é que você vai ser político se você tem a língua presa? Se você não pode olhar para um microfone, se você não pode se comunicar com as pessoas, não tinha base, não tinha conteúdo, não tinha nada. E quando o padre, meses depois, falou que essa profecia era para mim, eu falei, não quero não. Liga para Jesus Cristo agora e fala para ele que eu tô fora.
Eu não sei nem o que é ser político, é ser deputado. Ele falou, mas a missão é para você, ele vai te dar o dom da palavra, te preparar e te capacitar. Eu não saí candidato em 2002, apoiei o ex-deputado Rony Neme, que é presidente do IBRAM hoje, um grande parlamentar, meu amigo, ganhamos a eleição. Eu fui para a assessoria dele na Câmara, mas tudo Deus preparando o caminho. Interessante, doutor Paulo e Léo, que na época eu fui trabalhar na assessoria, foi na assessoria legislativa da Câmara Legislativa, diretoria legislativa. Diretoria legislativa, ela cuidava dos parlamentares e ela tinha a responsabilidade de receber a folha de ponto, a folha de presente dos parlamentares em sessão. E eu, como era o assessor da diretoria legislativa, eu recebia essa folha de presença, olhava o nome de todos os parlamentares, verificava os que assinaram e os que estavam em plenário e não assinaram, eu tinha que notificar eles para eles assinar, para que a gente pudesse publicar no Diário Oficial da Câmara. E lá tinha o nome do então meu grande amigo, grande comunicador, seu amigo particular também, Vigberto Tartucci. Ah, sim. E aí eu via lá o nome do Vigão e falava, gente, se aqui cabe Vigberto Tartucci, aqui cabe o Washington Mesquita. E a Jussara trabalhava junto comigo, para de ser sonhador, menino. Vigberto Tartucci é comunicador, é rico. Conheci disso em Brasília, tu acha que tu vai ser deputado um dia? Eu falei assim, se aqui cabe o nome dele, um dia vai caber aqui o Washington Mesquita. E assim Deus foi preparando todos esses caminhos. Quando foi em 2006, eu disputei o meu primeiro pleito em Brasília. Eu tive 8.312 votos. Eu só não fui eleito porque eu estava num partido e o Arruda me mudou daquele partido. Você estava concorrendo para deputado distrital. Eu estava no PSL e lá tinha o Raimundo Ribeiro, que era amigo dele. Quando ele ficou sabendo que eu estava lá, Raimundo Ribeiro, presidente da DASA hoje, meu irmão particular, gente boníssima. Aí o Arruda falou, tira o Washington Mesquita de lá que ele vai ter mais votos que o Raimundo. Eu fui para o PFL. Eu cheguei no PFL, é só Leonardo Prudente, Eliana Predosa, Júnior Brunelli, Paulo Roriz, meu amigo, deputado Raad, só tinha fera. Eu não tinha a mínima condição de ganhar lá. Naquela época tinha um sistema, né, de proporcionalidade. Né? Aí, resultado das eleições. Eu tive 8.312 votos, Raimundo Ribeiro teve 8.304. Se eu tivesse continuado no PSL, eu tinha sido eleito em 2006. Aí no PFL eu fiquei como terceiro suplente. Mas não era o tempo, não era a hora de Deus. Aí o padre me chamou, falou, viu o sinal que Jesus Cristo te deu? Eu vi. Então agora se prepara. E aí fui para o PSDB, a gente se preparou, montou uma coordenação, eu tinha 90 dias de campanha. E fui para os lares, eu fiz 1.250 reuniões domiciliares. Caramba. Um ex-engraxate, o filho de um vendedor de banana com muito orgulho, o filho de um auxiliar do lar, chega ao poder legislativo do local com 21.111 votos. O quinto bem votado. Nossa. Se tivesse mais 5 dias de campanha, eu ia passar nas urnas a filha do glorioso Joaquim Domingos Roriz. Eu perdi a 4ª colocação para Liliane Roriz por causa de 700 votos. Era mais 5 dias de campanha. E tudo isso é para demonstrar para as pessoas o quê? Você pode ser o que você quiser. Você pode ser, conquistar todos os seus objetivos. Mais uma vez, em primeiro lugar, nós nunca vamos a lugar nenhum sem Deus. E vale a pena sonhar, vale a pena lutar, vale a pena estudar, vale a pena ser obediente aos pais. Vale a pena procurar ser gente do bem, só querer fazer o bem. Eu deixei a minha marca lá, 18.000 atendimentos presenciais. Ganhei a reeleição e não levei. 16º votado com 13.000 votos. No último minuto, o TRE fechou a lista, fechou a votação, eu saio com 13.000 votos e entra a minha amiga Luzia de Paula com 7.500. Deputado, o senhor falou 18.000 atendimentos durante seu mandato? Os 4 anos. Toda segunda-feira era o chamado gabinete aberto. De 9 da manhã às 20 horas, por ordem de chegada, eu atendia todo mundo. E detalhe, é muito raro, né? E um detalhe, eu não fazia filtro, que é um grande erro. Porque se torna muito exaustivo. Você tem uma assessoria, então tem que filtrar. O doutor Paulo chegou lá. Qual é a necessidade? Passo primeiro pelo assessor jurídico, depois leva só na sala para cumprimentar o deputado, se tiver que assinar um documento ou encaminhamento, entendeu? O Léo chegou ali, tem um problema na saúde.
assessora da área da saúde. Para cada setor tinha um assessor. Mas eu fazia questão de ouvir as pessoas, fazer o filtro e depois direcionar para os meus assessores. E aí eu não ganhei, fiquei 4 anos fora do governo. Quando o governador Ibanez se candidatou, mesmo pertencendo a outra coligação, ele pediu para mim ajudar na coordenação católica dele, fiz. Ele eleito, ele me deu a pasta da Secretaria do Idoso em Brasília, fiquei 3 anos e meio, fiz um grande trabalho. Constituímos em Brasília o Fundo do Idoso, o Conselho do Idoso. Nós implantamos na cidade vários CCIs, são centros de convivências, locais públicos, né? Controlados pela administração regional, onde o idoso sai de casa para fazer várias atividades. Né? Inclusive, então, trabalho aquele lindíssimo, projeto, então, dos amarelinhos, né? Aqueles exercícios. Aquele lá é um trabalho que foi implantado em Brasília pelo mestre Gilvan, a capoterapia. É um trabalho também fantástico. É o CCI, né? CCI, Centro de Convivência do Idoso. Do idoso. E as ILPI, Instituição de Longa Permanência. É onde os idosos ficam. Nós temos as ILPIs públicas, né? Nós temos as ILPIs privadas e nós temos as ILPIs filantrópicas. Nossa, fantástico. As públicas são conveniadas com a Secretaria de Desenvolvimento Social, né? As particulares, geralmente é mais pro lado aqui do lago, entendeu? Áreas mais nobres. Aí são as pessoas que realmente têm condição de pagar para o seu ente querido ficar ali, né? Pagar 8, 10, 12, 15 mil reais por mês. É uma pasta bem desafiadora do idoso, né? Porque é transversal, saúde, transporte, imagino eu, né? Serviço social. Então esta é um resumo da história do Washington Mesquita. Ô, Washington, conta um pouquinho pra gente como é que você tá hoje, qual que é a sua atuação. Primeiro assim, fantástica a tua história, é inspiradora demais. É um prazer e uma surpresa a gente ouvir tudo isso aqui, um presente receber aqui, viu, Washington? Que bacana. Se puder falar um pouquinho como é que é a sua atuação hoje, por gentileza. Eu fiz questão de contar esse detalhe da minha vida, da minha história, que muitas pessoas têm vergonha do seu passado, eu não tenho. Eu tenho muito orgulho do pai que eu tive, mesmo tendo abandonado a família, eu já o perdoei. Todo mês eu mando celebrar 1 ou 2 missas, a intenção da alma dele. E tenho muito orgulho da minha mãe, que está com 77 anos, mora lá naquelas belas praias do Cumbuco, Ceará, aposentada pela Câmara Federal, mas uma mulher que lutou e brigou pelos 3 filhos, não abriu mão dos 3 filhos, não abortou nenhum dos 3 filhos, e por isso ela foi o quê? Ela foi abençoada e honrada por Deus. Talvez nesse momento tenha alguma jovem, adolescente, que está grávida, pensando em abortar. Não faça isso, não. Porque essa criança que está no teu ventre aí, e é o dom maior que é o dom da vida, ele pode ser um padre, pode ser um pastor, pode ser um médico, pode ser um deputado federal, um senador, pode ser um presidente da república. Pode ser o que Deus quiser. E vai te dar muita alegria e felicidade, como eu tenho o maior orgulho e a maior honra de ter a mãe que eu tenho. Nessa eu disputei essa eleição, foi um pleito muito difícil, mudou muito, né? O sistema eleitoral brasileiro mudou muito a cabeça das pessoas. A internet hoje tem uma força muito grande, nunca foi o meu forte. Os meios de comunicação em massa, meios de comunicação social, a internet nunca foi. Agora que eu estou me aprimorando mais. Mas eu entendo também que era um momento também de uma grande renovação. Houve a renovação total, né? Algumas para o bem e outras, eu não vou dizer que é para o mal, mas eu vejo que não é tão saudável, está sendo tão saudável para o nosso país. E aí eu fiquei, minha esposa tá passando um momento de depressão, eu tive que ficar 1 ano e 4 meses fora do governo para cuidar dela, que é o bem maior que eu tenho, que é a minha família, né? Bacana. Eu cuidei dela e Deus cuidou da gente, nada nos faltou. E agora, 2 meses, eu recebi um convite da nossa vice-governadora, Celina Leão, para ir para a sua assessoria especial e vou ajudar a fazer a coordenação católica da campanha dela. Então hoje eu estou no governo e a minha missão é essa, atender os empresários, vou ao encontro dos padres, os pastores também que precisar da gente, a gente tem uma assessoria voltada para eles, mas o encontro das pessoas estão sofrendo. Eu estou vindo do CRAS do condomínio Porto Rico e Santa Maria. Eu, na hora do almoço, não tive a satisfação de almoçar com a calma devido a praticamente engolir. Por quê?
Eu fui lá levar a Camila, que mora em Santa Maria, na quadra 209, que o marido, infelizmente, abandonou ela, com 4 filhas, aliás, são 3 filhas e um menino de 9 anos. Mas 2 filhas delas são portadoras de necessidade especial. E aí ela não tem como trabalhar. A pessoa quer trabalhar para sustentar os filhos, mas não tem como. E eu fui levar num CRAS, entendeu? Fui muito bem atendido lá para que o governo possa dar a ela todos os benefícios que ela merece. Porque o principal ela está fazendo, né? Cheguei na casa dela, na casa simples, humilde, eu fiquei numa alegria tão grande, o amor dela com todos os filhos, principalmente com os filhos especial, cuidando, preparando para ir para o colégio, preparando o almoço, preparando o lanche, o carinho. Eu falei, gente, eu já passei por isso. E quantas pessoas estenderam as mãos para mim e para os meus irmãos. Então é isso que eu quero fazer. Porque nesse mundo, só vale a pena estar nesse mundo se for para fazer o bem. Se não for para fazer o bem, qual a razão da gente viver? E detalhe, para os ricos, para os milionários, para as mentes milionárias, para os milionários, para os poderosos, daqui a gente só leva a caridade, só leva o amor ao próximo, só leva o que a gente plantou de bom. E quando chegar perante a Jesus Cristo, vai ter uma balança lá na frente. Do lado esquerdo, os pecados. Do lado direito são as virtudes que você fez de bom. O lado direito aqui tem que pesar mais. Porque se não pesar mais, não tem tempo de você voltar para trás, não. Deputado, uma das coisas que a gente ouve muito em Brasília é que a pessoa, quando ela chega numa posição de poder, ela acaba, né, se desvirtuando. A gente ouve muito isso falar isso no público, né, em geral. E eu vejo na palavra, na história do Senhor, né, um exemplo a ser seguido, né, pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes. O que o senhor pode dizer para essas pessoas que poderiam estar mais interessadas na política e até fazer a diferença, né, em posições de autoridade pública? O que o senhor pode dizer dentro da sua experiência para que a gente possa talvez até inspirar novos líderes aqui ouvintes do Vozes do Poder? Entre as muitas frases impactantes, importantes que saiu da boca do Filho de Deus, Jesus Cristo, tem uma que eu admiro muito. Onde ele é o Filho de Deus, que nasce do ventre da Virgem Maria, com todo o poder, honra e glória, tinha tudo, todo o poder nas mãos, poder transformar tudo. Mas o que ele diz? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Nós, homens poucos, quando chegamos ao poder, é para servir. Primeiramente, servir dando carinho, respeito e atenção. Quantos deputados que hoje estão na envergadura do mandato, né? Que foram eleitos pelas classes baixas, pela classe média, pelos empresários que apostaram e acreditaram, esqueceram quem os colocou no poder. Quando eu abri as portas do gabinete toda segunda-feira, era em respeito ao eleitor, ao cidadão e ao contribuinte. É difícil? Não, não é difícil não. Porque é um dom que Deus me deu, uma responsabilidade que Deus me deu. E uma vez um deputado adentrou o elevador comigo e falou, Washington, toda segunda-feira essa multidão na porta do seu gabinete, para com isso. Isso não dá voto, não. Esse povo só vem para pedir. Eu falei, você tem razão, meu irmão, só vem para pedir. Mas quem pediu primeiro foi eu e você, senão a gente não estaria eleito. Então, a gente tem nos homens uma grande responsabilidade, principalmente com o bem público. Eu sempre vivi do que eu ganhei. Procura na história do Washington Mesquita, tem alguma coisa que venha contra a minha dignidade, a minha imagem. Não, vivia com o que eu ganhei, sempre levei uma vida simples, modesta. Se andei num carro bom, era pago com o meu salário. Se fui morar em Águas Claras, comprei financiado pela Paupex, pagando com o meu salário. Eu nunca quis o que era do bem público, que era do eleitor, do contribuinte, que eu sempre quis foi prestar serviço e levar os investimentos. Porque o deputado distrital tem uma função muito relevante, né? A função de legislar, fiscalizar as ações do Poder Executivo, e tem que fiscalizar, mesmo sendo da base de apoio, e legislar ouvindo a comunidade. Então, como Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Recanto, Águas Claras, eram as minhas principais bases, eu ouvia as pessoas e depois destinava os recursos. Campo de futebol sintético, quadra poliesportiva, reforma daquela quadra, reforma do parquinho, reforma da escola, né?
Quantas vidas eu não ajudei a salvar, e uma vez uma promotora quis me interpelar um processo judicial porque eu ajudei a salvar a vida de um senhor que estava com câncer nos 2 rins, praticamente na fase terminal. Ele não tinha como esperar a fila. Não tinha como. E ela, mas você tá recebendo uma denúncia aqui porque você está privilegiando alguém. Isso é salvar a vida de um, se a senhora entende, salvar a vida de um pai de família, de um ser humano é privilégio, só para abrir o processo se quiser contra mim, que eu não voltarei atrás. E nós conseguimos operar essa pessoa e hoje, graças a Deus, ele está vivo, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Infelizmente, a maioria não tem. E um dia serão cobrados por isso, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. O poder ele não vem do alto. Quando Jesus Cristo estava perante a Pôncio Pilatos, ele falou para ele, tu não teria poder nenhum se não tivesse sido dado pelo meu Pai que está no céu. Deus dá o poder, mas depois ele vai cobrar o resultado desse poder. Washington, ajuda a gente aqui um pouquinho. É muito bom te ouvir e principalmente alguém que está no meio político nos traz uma esperança tão gigantesca. Você traz um refrigério para o nosso coração. E principalmente saber que você continua aliado ao governo de alguma forma e agora de uma forma muito especial. Como é que nós, cidadãos comuns, cada um na sua área de atuação, o Dr. Paulo veio na advocacia, ele tem um escritório junto ali com seus sócios, seus clientes, seus relacionamentos, a gente no meio da comunicação que sabe o poder que a comunicação tem, e cada cidadão, de acordo com a sua área de atuação, o que você tem como direção para a gente poder estar cada um contribuindo, para a gente poder ter uma cidade melhor, um país melhor e uma vida melhor entre todos nós? Eu acho que a imprensa ela tem um papel relevante. Infelizmente, no atual governo, aí é uma opinião do cidadão Washington Mesquita, cidadão do eleitor, do contribuinte. Nós vivemos hoje uma lei da mordaça, né? E a imprensa, eu poderia falar, ela não quer divulgar, não quer mostrar para a sociedade o que está acontecendo de ruim, de mazela no país, não, simplesmente ela está comprada, está vendida, né? Mas a imprensa séria, ela tem um papel de mostrar as boas ações dos governantes, as más ações e as necessidades da comunidade. É tão bom quando eu lá em casa todos os dias, o único programa que eu vejo na televisão hoje é o DFTV. O resto é a Canção Nova ligada todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, evangelização. Mas quando o DFTV chega e está lá em Taguatinga, mostra a quantidade de buracos que tem em Taguatinga, porque está alertando para o governo, que vai alertar o administrador regional, que vai alertar a Secretaria de Obra, Nova Cá, para que aquilo ali seja resolvido. O parquinho está quebrado, a escola que está precisando de uma reforma, o sistema de saúde não está funcionando legal, tem filas. Então a imprensa tem esse papel significante e muito importante de nos mostrar o que precisa ser melhorado, quais são os serviços públicos que não estão com a sua eficiência 100%, 90%, 80%, entendeu? Então, eu sempre tive um bom trato com a imprensa, fazia questão de ouvir a imprensa, e eu cobrava da minha assessora de imprensa o que o Correio Brasiliense está falando da minha base, o que o DFTV está dizendo sobre Brasília, o que o cidadão que vai para o hospital está falando em relação à saúde, porque não tem como a gente saber de tudo. Então, são vocês que nos trazem essa informação. Mais uma vez, é importante dizer os pontos positivos, mas tem que dizer os pontos negativos para que a gente possa corrigir. Muito bom, Fantástico. muito bom. Paulo veio, a gente já tá para terminar aqui, cara. Mas já? Não, a vontade de permanecer, eu acho que é né? mais nossa do que sua, viu, Washington? Muito bacana te ouvir. Eu queria ver se você podia puxar uma palavra final, agradecendo também ao Washington, se quiser trazer algum na tua linguagem, algum parecer. Léo, eu não sei como que a gente poderia começar melhor do que o que foi hoje, né? Com o pé direito, trazer aqui uma pessoa que nos brindou não apenas com a sua experiência, sua trajetória, mas também com ideias, né? Com inspirações. E saio daqui muito agradecido, Washington, né, por você ter aceitado o convite. Primeiro de sentar à mesa conosco, né, de nos brindar com a sua companhia naquele belo jantar da Fortifica, que é um parceiraço aqui da Ribeiro Veio Advogados também. E segundo, por ter aceitado também vir até aqui, até o podcast Doses Milionárias, nesse programa Voz do Poder, que começa com o pé direito. E
Agradecer, viu, Léo, você também pela abertura, pela parceria. A gente que agradece, cara. Que presente que você nos trouxe hoje aqui. E foi muito bacana. Obrigado. E com certeza Vamos deixar teus seguiremos. contatos aí, Paulo Veio. Quem quiser falar com você, sim. quiser conhecer lá o escritório. Claro, com certeza. Quem quiser conhecer a gente, né, @pauloveil, Paulo V-E-I-L, e @ribeiroveil.advogados. Maravilha. Washington, queria abrir aqui para você trazer palavras finais, deixar teus contatos também. E mais, assim, só a carinha do Washington já é assim um bálsamo aqui. Obrigado, viu, Washington? E eu queria, o Padre Moacir, ele tá vivo? Tá vivo, cheio de saúde. Queria mandar né? um abraço aqui para ele, um trabalho incrível, eu não conhecia a história. Ô, Padre, parabéns pelo trabalho, que Deus continue te abençoando, muita força, que você siga em frente. Todas as pessoas que estão ali contribuindo com o trabalho do Padre Moacir, parabéns por esse trabalho lindíssimo. E é tão bacana ver quando você vê uma pessoa que está ligada a uma religião, tem uma visão tão ampla. Porque ele também foi responsável para te enviar para a política, para que você possa estar contribuindo com a nossa cidade. Parabéns ao Padre Moacir, parabéns a você, Washington, por ter aceitado ser aberto e diante de uma falência, de um momento muito frágil da tua vida, ao ponto de quase tirar a própria existência, você ter se curvado diante de Deus e ter colocado a tua vida à disposição dele. A gente está aqui para agradecer e queria abrir esse momento para palavras finais e contatos, por gentileza. Então, primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui, a oportunidade de conhecer o Dr. Paulo, né, um grande profissional da advocacia. Tenho o meu respeito, o meu carinho, as minhas orações e as minhas mãos sempre estendidas em sua direção. Amém. Bom estar aqui contigo, só acompanhava aí pela radioatividade, as outras rádios já passou. Mas é um jovem, né, talentoso, continue esse trabalho, continue mostrando para a sociedade o que o governo faz de bom e o que o governo precisa melhorar. A verdadeira democracia é isso, né? Está bom, tá bom. A gente aplaude, o que não está bom tem que dizer o que pode ser melhorado. E eu sou fruto da graça de Deus. Tem dia que eu penso como eu sou amado por Deus, como eu sou protegido por Deus. Nada me falta, nada jamais vai me faltará. A minha fé é inabalável. Já passei muitas provações na vida, já passei muitas perseguições. Eu teria todos os motivos para desistir. Eu teria todos os motivos para ter me enveredado pelo mundo da criminalidade, principalmente quando eu perdi meu pai para o mundo das drogas, do tráfico. Eu preferi seguir o caminho do bem. Eu preferi trabalhar, lutar, sofrer. Hoje, olhando para mim aqui com um blazer bonito, uma camisa daqui da Polo Ralph Lauren, uma calça, um tênis da moda, mas tenho 59 anos de idade, há 50 anos atrás era o que chute. Era calça Westall, comprado engraxando sapato. Camisa, eu comprava pano na Pernambucana para minha mãe costurar e fazer as camisas minhas dos meus irmãos. Eu vim saber o que era um hambúrguer com 18 anos de idade. A primeira bicicleta que eu ganhei do meu padrasto, eu tinha 17 anos de idade. Uma bicicleta Monarch. Eu vim comprar meu carro quando eu comecei a trabalhar nas lojas Arapão, Fusquinha, ano 80. Tudo eu conquistei com a minha fé, com o meu trabalho, o meu suor. E para você que é jovem, com Deus, para Deus e guiado por Deus, você pode ter um futuro brilhante e pode realizar todos os seus sonhos. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Washington. Vamos deixar teu contato, quem quiser dar sequência a essa conversa contigo aqui. Qual que é o melhor caminho? O Instagram ou qual outro? Instagram é o Washington Gil Mesquita, né? O novo Instagram. O contato é o 61999876258. Principalmente se for me chamar para tomar um café com pão de queijo ou comer um frango caipira. Repete por gentileza, Washington. É 61999876258. Estamos na assessoria especial da vice-governadora Celina Leão, que eu mando um grande abraço à disposição. Um abraço também para o governador Ibanez, tem feito um trabalho brilhante em Brasília. É uma dupla brilhante, né? Concordamos aqui demais. Washington, tua casa aqui, quando quiser, por gentileza, use e abuse, pra gente vai ser uma alegria. Obrigado, Deus abençoe vocês. Paulo Veio, que presente, hein, cara? Grande, Léo. Seja bem-vindo, Vozes do Poder. Que espetáculo, que apresentação. Quero agradecer você que esteve com a gente durante toda a programação do dia de hoje. Amanhã, ainda é sexta-feira, segurei que final de semana ainda não chegou. Amanhã, 11h30 da manhã, estamos de volta com Doses Milionárias aqui na 98.1, também no YouTube e no Instagram. Obrigado, pessoal. Valeu demais. Tchau, tchau. Você acompanhou Doses Milionárias.
Milionárias, com Leonardo Rabelo, um programa que te proporciona ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos. Se inscreva em nossos canais do YouTube, www.youtube.com/Leonardo Neiva Rabelo e www.youtube.com/Doses Milionárias. Até o próximo programa.